Após a morte de Josué, a terra de Israel se afundou em silêncio. Sem o seu líder, o homem que abriu caminho com fé e espada, o povo se esqueceu da aliança. Começaram a adorar os deuses pagãos de Canaã, e o nome do Senhor foi quase esquecido. As Escrituras são claras. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Foram 8 anos de opressão, 8 longos anos em que o céu parecia fechado. Mas no meio dessa terra sem fé, uma voz começou a se erguer, um homem comum da tribo de Judá. Seu nome, Otoniel. Ele não buscava glória. Era um guerreiro silencioso, primo do grande Caleb, mas o sangue da fé corria em suas veias. E foi ele quem ouviu o chamado quando todos os outros estavam surdos. Certa noite, Otoniel se afastou das tendas. O céu estava escuro, o ar pesado. Foi ali, no meio da escuridão, que o vento soprou, e algo mudou para sempre. A Bíblia diz: então o Espírito do Senhor veio sobre Otoniel e ele julgou Israel. O que aconteceu naquela noite? Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que ele viu uma luz divina, outros que ele caiu ao chão, como se estivesse entre este mundo e o outro. Quando retornou, seus olhos eram diferentes. O medo havia desaparecido. O homem tímido agora falava com uma autoridade que ninguém ousava questionar. Levantem-se, ele disse, porque o Senhor voltará a lutar por Israel. E pela primeira vez em anos, o povo acreditou. Otoniel reuniu um exército de homens comuns, camponeses e pastores que nunca tinham segurado uma espada. Mas a fé deles era a lâmina mais afiada de todas. O rei inimigo, Cusã-Risataim, cujo nome significa duplamente perverso, riu daquela pequena tropa. Ele dominava com mão de ferro, apoiado por mercenários cruéis. Mas Otoniel não recuou. Testemunhas da batalha contam que o céu escureceu e uma tempestade caiu sobre o vale. Os inimigos acharam que a chuva os protegeria, mas cada relâmpago parecia guiar a espada de Otoniel. Era como se o próprio Deus estivesse lutando ao lado dele. Nenhum guerreiro de Israel se feriu. O rei da Mesopotâmia foi derrotado, e a terra que antes chorava de medo floresceu novamente. Por 40 anos, Israel viveu em paz, mas é aqui que a história fica estranha, porque depois dessa vitória, Otoniel simplesmente desapareceu. A Bíblia é silenciosa sobre o seu fim. Não há túmulo, não há registro de sua morte. É como se o homem que salvou Israel tivesse se apagado da história. Alguns estudiosos acreditam que ele morreu em batalha, outros que foi levado por Deus. Mas um antigo manuscrito rabínico conta algo diferente. Diz que Otoniel foi visto pela última vez no mesmo vale onde ouviu o chamado. Naquela noite, uma luz desceu do céu, e o guerreiro desapareceu no meio do brilho. O texto termina com uma única frase: e o Espírito que veio sobre Otoniel retornou ao seu lugar. Séculos se passaram, mas a história de Otoniel permanece, nos lembrando que Deus não precisa de multidões para agir, apenas de um coração disposto. Ele não era rei nem profeta, era apenas um homem que disse sim quando todos os outros se calaram. E talvez esse seja o verdadeiro mistério da Bíblia. O escolhido nem sempre é o mais forte, mas aquele que se ajoelha quando ninguém mais está olhando. Se essa história te tocou, talvez não tenha sido por acaso. Você acredita que Otoniel foi realmente levado? Ou será que ele ainda vive nas histórias que insistimos em esquecer? Se essa mensagem mexeu com você, se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de ouvir o que a Bíblia ainda esconde.